Fiat Fastback está de novo aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, só que dessa vez ele chegou na versão Impetus, a versão quase topo de linha, uma abaixo da Limited Edition by Abarth, e esta aqui é equipada com motor 1.0 turbo, o T200. A outra é equipada com motor 1.3 turbo. E aí, qual das duas será que é a melhor? Vale mais a pena pagar pela versão topo ou essa aqui consegue superar a versão mais cara? Pois eu arrisco a dizer nesse primeiro momento, e já quero colocar um pouco de polêmica nesse vídeo, que esse aqui, em algumas situações, se sai melhor que a versão completa. E a gente vai mostrar algumas delas nesse vídeo. Então, se você não é inscrito por aqui, faça isso, porque aqui no Veículos e Velocidade tem vídeo novo toda semana, com os nossos testes e também com bastante notícia, tem muito conteúdo sobre automóvel aqui no nosso canal. Se inscreva! Começando a falar desse carro aqui pela frente, primeiro, a gente tem esse friso aqui na parte superior, que sai de um farol e vai até o outro. Lá na versão Limited Edition ele é em tom escurecido, mas aqui parece um alumínio. A grade é em preto, nesse formato colmeia. Depois aqui ó, a gente tem um outro friso na parte inferior do para-choque que repete o mesmo material aqui na parte de cima. A gente tem aqui ó, também 4 sensores na parte frontal, são sensores de estacionamento, eles atuam muito bem. Esta versão aqui também tem ó, o farol de neblina na parte inferior do para-choque e tem um outro detalhe aqui no farol do Fiat Fastback quando a gente fala em termos de lanterna, ou seja, primeiro a gente vê ó, que ele é totalmente em LED, ele tem ali a barra superior em LED e enquanto lá no Fiat Pulse esse farol aqui tem o pisca-pisca incandescente, aqui no Fiat Fastback, essa barra superior aqui, que também é a guia de lanterna e a luz diurna, acaba se tornando laranja e assume a função então de pisca. Então aqui no Fiat Fastback a gente tem um conjunto de iluminação dianteira completamente em LED, o que é superior ao primo menor. A versão Impetus mantém o teto em preto, a antena barbatana, mas aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Olha só, esse friso aqui cromado acompanha a base dos vidros de ponta a ponta e isso também acontece lá no próprio Fiat Pulse. As maçanetas são pintadas na cor do carro, o espelho retrovisor é em preto com repetidor do pisca e aqui a gente está vendo a roda de liga leve aro 18 polegadas. Essa roda de liga leve ela é muito bonita e dá um charme bem interessante para esse carro. Olhando assim, a diferença que a gente tem aqui para a versão topo de linha é que aqui ela tem a face dos raios duplos diamantada e isso valoriza muito mais a roda, valoriza o carro. Lá na versão Limited Edition, essa roda com a face diamantada ela está disponível, mas ela custa R$1.000, senão ela vem toda ela pintada em cinza escuro. E aqui na versão Impetus a gente tem um opcional que estava naquele carro lá da San Marino. Lá eu falei que aquela que era a roda de série, mas nesse vídeo eu corrijo a informação. Essa roda é a que vem de série e aquela toda raiada é a roda opcional. As duas são aro 18, vai do gosto do cliente se ele quer esse desenho ou aquele outro. Aqui na parte de trás a gente também tem o mesmo desenho, mas com este aplique aqui no para-choque em tom claro. Lá na versão Limited Edition ele é escurecido. A gente também tem aqui 4 sensores de estacionamento, a gente tem câmera de ré e essas sinaleiras aqui, essas lanternas afinadas. E aqui a gente pode perceber o seguinte, ó, temos um conjunto também totalmente em LED. Porque você está vendo agora aqui ó, o pisca-pisca, que também é em LED, e a luz de ré que fica nessa outra porção, repete também esse conjunto. Então, a gente tem uma iluminação totalmente em LED. Os emblemas aqui, eles são nesse tom cromado, e aqui dentro do porta-malas, a gente tem o grande destaque desse carro. Porta-malas, aquele que a gente falou, de 600 litros líquidos, com essa cobertura aqui que a gente consegue manusear. Efetivamente é um porta-malas bastante grande e tem algumas coisas interessantes aqui. Lá no lado direito tem luzinha, não tem no lado esquerdo, até falta um pouco esse equipamento. Embaixo, aqui no porta-malas, a gente consegue mostrar que a gente tem aqui ó, alguns ganchos, tá? Tem 1, 2,
aqui 4 ganchos para pendurar, por exemplo, amarrar uma cesta, né, que a gente pode prender aqui para segurar a carga. A gente consegue colocar aqui nesse espaço também uma base, né, uma bandeja de borracha, justamente para poder não molhar o carpete. E também o que a gente vê aqui é que não tem nas laterais aqueles ganchinhos que a gente vê lá no Mob, em outros modelos da própria Stellantis, por exemplo, a linha da Jeep, que servem para pendurar sacolas. Isso falta um pouco aqui nesse carro, mas também ele é um porta-malas muito alto, ó, então as sacolas talvez ficassem até, de certa maneira, balançando muito aqui. Agora, efetivamente, esse porta-malas, se não é o maior, está entre os maiores do mercado. O manuseio da tampa, para fechar, ela, claro, é um pouquinho pesada. Então a gente tem que se acostumar com isso aqui, porque é uma tampa grande que efetivamente vai ser mais pesada. Agora, na parte interior aqui do Fiat Fastback, a gente tem uma grata surpresa nessa versão ímpetus aqui. Primeiro, pelo seguinte, olha só, as portas, ainda que elas sejam totalmente em plástico, nesse local aqui, onde a gente apoia o cotovelo quando estiver dirigindo, a gente tem aqui um revestimento nesse couro, o mesmo dos bancos. Aqui, nesta porção aqui em que está o trinco, a maçaneta, ela inicia aqui um aplique cinza que faz todo o contorno por dentro do painel. Já o resto tudo aqui é plástico, né? Não tem como fugir. No entanto, aqui a gente tem um plástico, né, com uma textura, é um conjunto que evoluiu, que melhorou bastante em relação a outros modelos da Fiat que a gente já conhecia. E tem um outro detalhe. A batida das portas está mais seca do que a gente via em carros passados da Fiat. E esses modelos mais novos, como o Fastback, agora está com um isolamento acústico maior e uma batida melhor das portas. Aqui dentro, o que a gente encontra? Né? Um carro que é bastante completo já desde a própria versão. Primeiro aqui, ó, o ar-condicionado ele é automático. Vocês acabaram de ouvir aí o som de boas-vindas do Fiat Fastback. O ar-condicionado, então, ele é digital e automático e ele pode ser utilizado, né, manuseado aqui pela tela da central multimídia. Posso aumentar e diminuir a temperatura por aqui ou por esse botão, se a gente puder apontar aqui, olha só. Você veja que ele está na função da velocidade e eu apertando ele fica com duas cores e ele entra na função da temperatura. E aí ele vai mexer aqui em cima na tela da central multimídia, a gente tem a marcação ali de qual temperatura que a gente está utilizando. Bom, fora isso, a gente tem aqui os 4 vidros elétricos, os espelhos retrovisores aqui ó, nas portas também são elétricos, e eu tenho aqui, olha só, a função ainda do rebatimento automático desses espelhos retrovisores, eu vou mostrar depois. E o lado direito, vou mostrar ele ali agora, quando a gente engata a ré de maneira automática, ele vai baixar o espelho retrovisor para me mostrar o que está embaixo. Para quê? Para que eu não pegue com a roda, por exemplo, em uma guia de calçada. Essa é a função do tilt down. Fora isso, a gente tem aqui o volante em couro, com as aletas para troca de marcha aqui atrás, ainda que o câmbio dessa versão seja CVT, ele tem 7 marchas simuladas e pode fazer a troca por aqui. Os faróis são automáticos, duas funções. Primeiro, luz baixa automática, ou seja, o farol, né, de uso diurno automático. E se eu deixar ele aqui no automático e a alavanca empurrada para frente, ele também entra na luz alta automática, na comutação da luz alta automática. Se não vier nenhum carro na frente, e ele estiver, claro, numa rodovia, né, ele vai identificar que está mais escuro, que não tem outra luz e vai acionar a luz alta de maneira automática. No momento em que ele identificar um carro indo ou vindo, ele vai baixar a luz de forma também automática, sem que o motorista precise atuar. Outra coisa, direção elétrica, muito leve, como todo carro da Fiat, chave presencial com partida por botão. Aqui a gente tem os comandos das assistências, os quais eu vou falar depois. E claro, já adiantei o câmbio automático do tipo CVT. Além disso, você está vendo aqui os bancos em couro. Esses bancos de couro, eles são um opcional dessa versão. É aquele mesmo couro, naquele mesmo padrão que a gente já vê na versão Limited Edition. Agora vamos falar da central multimídia. Antes, uma passadinha aqui no limpador de para-brisas desse carro, que também é automático. Nessa primeira função, na bolinha, ela fica zerada, ele não vai acionar. Se eu girar pela primeira vez aqui e ele for para o modo intermitente, a gente entra então na função do limpador de para-brisas automático. E eu posso regular isso aqui pelas configurações do carro, indo até aqui ó, no menu do limpador de para-brisa, sensor de chuva, e eu tenho aqui automático 2 ou automático 1. E a partir daqui,
eu vou alternar se eu quero um sensor que na mínima chuva ele já acione os limpadores de para-brisa, ou se eu quero um sensor que vá deixar chover mais, molhar mais o vidro, para que ele passe. Então a gente pode ter esse tipo de configuração. Fora isso, a gente tem as outras funções aqui, de deixar o limpador ligado todo o tempo. Agora a gente passa aqui para a central multimídia, para falar o seguinte, ó, na tela principal aqui, a gente tem as funções do conforto neste quarto, atalhos que eu posso marcar nesse outro quarto, gestão dos dispositivos quando estiver com o telefone pareado nessa parte de baixo, e aqui os dados do computador de bordo desse carro aqui. Vamos passar para a próxima parte, a função da mídia, posso alternar aqui entre telefone, rádio FM, enfim, posso presetar aqui as memórias, como sempre. Aqui eu tenho aquela função que a gente já mostrou da climatização e posso acionar os desembaçadores por aqui. Eu tenho o GPS embarcado aqui nessa central multimídia. Tenho aqui, ó, posso ter uma visão um pouco mais afastada. Ele tem aqui, ó, funções de trânsito em tempo real, onde ficam essas linhas mais escuras. Aqui eu vou fazer a gestão dos dispositivos e aqui eu tenho configurações do veículo, posso formar um perfil. Tenho aqui, ó, configuração das assistências à direção, Park Assist, visual e sonoro, controle de faixa, aqui, ó, intensidade do controle de faixa, se eu quero que ele dê uma mexida aqui na direção mais intensa, mais intermediária ou mais baixa. Posso fazer isso também com a frenagem de emergência. Se eu quero, por exemplo, uma frenagem ativa ou apenas o aviso, ou deixar desligado. E a sensibilidade também, se ele vai identificar o perigo quando ele estiver mais longe, mais perto, né, ou num nível intermediário. Então todas as assistências do carro, elas são configuráveis. Aqui eu tenho também funções da própria navegação, como é que ele vai mostrar o roteiro. A câmera de ré, se eu quero ela com atraso, como é que funciona isso aqui? Quando eu deixo marcado o atraso na câmera de ré e eu engato a ré, ele passa aqui para a câmera de ré. Agora vamos mostrar aqui, ó. Eu vou engatar de volta o drive. E olhando aqui na tela da central multimídia, ela continua em drive, mas continua com a câmera de ré engatada. Então esse é o atraso da câmera de ré. Tem outras funções aqui, questões de luzes, freios, áudios, opções de portas e travas, buzinar ao destrancar. Eu vou acionar isso aqui para que a gente possa mostrar lá fora que ele dá um barulho do alarme quando a gente faz o comando para o fechamento das portas. O ideal é deixar isso aqui desmarcado para que ele não fique tão chamativo. Aqui na parte do cluster, a gente tem aquela tela de 7 polegadas totalmente digital. Vamos fazer um pequeno ajuste aqui e a gente pode deixar ela então com uma condição melhor aqui de vocês visualizarem. Bem na esquerda a gente tem o marcador de temperatura, bem na direita o indicador do tanque de combustível e ao centro a gente tem ali a função então da tela digital. Só que, se vocês forem olhar bem, eu deixei a câmera mais clara agora aqui para justamente poder olhar um pouquinho melhor. Olha só, essa tela ela não ocupa toda a porção aqui do cluster. Vocês vejam que ela é só a parte central. Então, não é exatamente uma tela que tem tanta, vamos dizer assim, área, né, de digital assim. No entanto, a gente tem aqui configurações. Nessa função eu posso deixar ali apenas com o velocímetro e o contagiros. Posso alternar aqui passando para baixo, eu vou para a tela do computador de bordo e ali eu tenho distância, consumo médio, passando para o lado eu tenho percurso B, ou tenho também possibilidade de criar um novo perfil, ou ainda ter as médias desde o abastecimento e ainda aqui um histórico, um gráfico de consumo. Essas primeiras manobras aqui o consumo está mais baixo, mas as médias são mais altas. Passando para baixo aqui eu tenho funções de pressão dos pneus, eu posso monitorar quanto tempo falta para a próxima revisão, posso ter aqui a tela da performance, que é muito interessante quando a gente estiver dirigindo de uma forma mais esportiva para acompanhar, por exemplo, ó, a potência que está em uso e também a pressão do turbo ali no painel. Indo mais para baixo aqui eu tenho configurações do carro, posso ver aqui alertas de velocidade, ou posso fazer então aqui, ó, configurações de iluminação, configurações de som do veículo, restaurar as configurações originais, ou entrar aqui, ó, nas configurações principais em que eu vou ver as coisas que eu quero ver na tela. Por exemplo, temperatura externa, posição 1. E eu posso configurar isso aqui, ó, apertar para baixo, deixar vazio, ou então, vocês já viram lá, ó, autonomia, posição 1 é aquela bem no canto superior direito, consumo médio, ou então, ó, consumo médio B, consumo médio C,
tem vários aqui, hora, ou ainda data, tem muita função, odômetro, ou voltar para a temperatura externa. Eu vou deixar aqui, ó, no consumo médio do carro, para que a gente possa ter a função, né, de acompanhar e monitorar o consumo desse veículo. Agora, é interessante aqui, ó, autonomia está na posição 2, data na posição 3, odômetro. Então essa é uma tela bastante configurável que a gente tem aqui nessa versão do Fiat Fastback. E esse carro ainda tem outras funções. Aqui eu tenho um carregador de celular por indução, que é de série aqui na versão Impetus. Tenho as entradas da central multimídia aqui, USB-C e USB-A. Tenho aqui também a função do freio de mão automático, ainda que o freio traseiro seja a tambor, ele é um freio automático. 2 porta-copos aqui, mas eu posso retirar essa peça. E aqui eu tenho um espaço, olha só, escondido para poder carregar alguns objetos. Vou colocar de volta. Embaixo do descansa-braço aqui também a gente tem mais um espaço, né? E um outro aspecto aqui do Fiat Fastback está justamente nessa porção aqui do painel, nesse desenho aqui, que complementa essa parte aqui do ar-condicionado e dá um ar de um carro um pouco mais requintado, um carro de uma categoria superior. Ele traz um ambiente interno para esse carro muito mais interessante. No entanto, o que a gente percebe é que quando a gente está em posição de condução, o joelho do motorista fica batendo aqui. E no caso do passageiro, em que ele faz uma curva maior aqui, o joelho esquerdo do passageiro também fica encostando aqui. Então, ainda que ele seja bonito, ele tira um pouco do espaço dos ocupantes. A gente confere agora o espaço no banco de trás do Fastback. Primeiro, olhando para a porta. Esta porta ela abre quase 90 graus, facilita muito o acesso, mas aqui ó, a única porção que a gente vê acolchoada é essa aqui onde a gente apoia o braço. No restante dos elementos é tudo um plástico e um plástico com algum tipo de textura. Um outro espaço que é pequeno aqui é nesse local onde a gente coloca a garrafa, em que a gente não tem realmente muita condição de colocar uma garrafa grande ali. Agora, fora isso, tem muito espaço aqui na parte de trás. O banco dianteiro está programado aqui, está ajustado para que eu possa dirigir. Eu consigo ter uma boa movimentação de pés. Os pés vão inclusive ó, bem lá para baixo do banco dianteiro. E aqui eu tenho um palmo, praticamente, aqui um palmo de distância dos meus joelhos para o outro encosto. O que falta seria 2 dedos a mais aqui no assento, para que ele possa chegar um pouco mais próximo dos meus joelhos. O cinto ele é retrátil. Esta parte da porta ela baixa um pouco mais, acompanhando a caída do teto, e a gente só tem que cuidar para não bater na hora de entrar e sair. Fora isso, o conforto aqui atrás é bastante interessante, também porque o encosto deste carro ele está mais inclinado, ele está um pouco mais deitado, já que lá no Fiat Pulse ele fica um pouco mais reto. Então isso facilita para a gente poder ter um conforto maior. Outro aspecto que a gente tem aqui atrás é a saída do ar-condicionado para os ocupantes traseiros, 2 saídas, mais uma porta USB. Agora, falta aqui aquele descansa-braço central. Aqui o encosto do banco ele é fixo. Vamos sair do carro então, para a gente poder ver como é que é esta saída dele. Não é um carro muito alto, então fica fácil de eu alcançar com o meu pé no chão. Saindo do carro também é bastante tranquilo. A chave aqui do Fiat Fastback é esse modelo aqui, uma chave presencial que a gente tem comandos para a abertura e também o trancamento das portas, e ao fazer o trancamento ele levanta os 4 vidros elétricos do carro e também vai fazer o rebatimento automático do espelho retrovisor. Essa é uma função da versão Impetus e também lá da versão Limited Edition. Com o carro trancado, essa chave ainda me permite dar a partida no motor com 2 cliques. Os espelhos voltam a se armar e vocês já perceberam que ele ligou. Com isso, o ar-condicionado também lá dentro começa a funcionar e ele inicia a climatização do carro. Se eu desisto de entrar no veículo, eu aperto novamente e ele já vai desacionar o modelo. Eu também posso fazer o acionamento da trava da porta por este botão aqui na maçaneta. Aí ele vai também trancar o carro. Agora, se eu quiser destrancar, eu não preciso apertar aqui. Eu posso simplesmente colocar a minha mão aqui atrás da maçaneta, que ele já tem também um sensor ali, e faz o destrancamento e o acesso do carro fica mais facilitado.
Se lá na versão topo Limited Edition by Abarth, o conjunto propulsor que a gente tem no Fiat Fastback é o 1.3 Turbo T270, aqui nessa versão Impetus o motor é o 1.0 Turbo, o T200 da Fiat. Lá no Fiat Limited Edition a gente tem uma caixa de 6 marchas reais, aquela caixa da Aisin. Aqui a caixa é um câmbio do tipo CVT continuamente variável que está acoplado aqui com este conjunto propulsor. A gente tem efetivamente aqui um dos propulsores mais modernos do mercado. Por quê? Porque esse motor ele tem o sistema multi-air da Fiat que regula a abertura das válvulas e ele pode assim colocar mais combustível, fazendo uma abertura maior da válvula e por mais tempo, quando o motorista está demandando potência ou está utilizando o modo esporte, ou ele pode abrir por menos tempo e de uma abertura menor, assim coloca menos combustível lá na câmara e com isso o carro pode ficar mais econômico. Então ele é um motor que se ajusta ao estilo ou à necessidade de condução do motorista. Fora isso, a gente tem aqui um propulsor de 3 cilindros e aqui, ainda que esse motor seja 1.0 e o outro 1.3, o tamanho dos cilindros, o diâmetro dessas peças, ele é igual. A diferença lá para o 1.3 é que aqui são 3 cilindros e no 1.3 são 4 cilindros. Com isso, com um cilindro a mais, no cálculo da cilindrada, um fica 1.0 e o outro fica 1.3. A vantagem disso é que a gente tem mais peças compartilhadas entre os dois motores e uma economia maior em termos de produção. E num futuro reparo, a gente também pode ter um compartilhamento de peças e isso vai facilitar o conjunto. É um propulsor novo, é um propulsor moderno, a gente já falou bastante sobre ele aqui no canal. Se você quiser mais informações, é só acessar os testes que a gente já fez com o próprio Fiat Pulse e também com a versão Limited Edition aqui do Fiat Fastback. A primeira coisa que a gente já percebe é que essa versão Impetus ela é mais macia do que a versão Limited Edition. A gente tem uma condição de ter um carro com mais tranquilidade, mais maciez para enfrentar o piso irregular. Não que a versão Limited Edition seja dura, bem pelo contrário, ela é mais suave, por exemplo, do que o Fiat Pulse, principalmente quando o Pulse está equipado com as rodas de aro 17 polegadas. No entanto, esta versão aqui, a Impetus, é mais macia em termos de suspensão do que a versão Limited Edition. O carro, ainda que ele tenha rodas aro 18, pneus de perfil baixo, não passa muito da imperfeição para cá, a gente sente pouca coisa copiada aqui dentro do veículo. Agora, aqui, né, num trecho de asfalto, a gente consegue falar um pouco do alinhamento do volante desse carro. Olha só, meu corpo bem alinhado com a direção, o meu nariz aqui está exatamente na reta do símbolo da Fiat, isso se traduz aqui numa condição melhor para dirigir. Alcanço com os dedos aqui as alavancas, também as aletas atrás do volante e sem precisar esticar minha mão já estou com os dedos nos botões aqui dos sistemas de auxílio à condução e também do ar-condicionado. Para a central multimídia, pouquinha coisa eu me projeto, então a gente vê que né, ele está perto ainda assim do ocupante. Esse carro ele tem o banco do motorista com a regulagem de altura, né? Eu já coloquei numa posição intermediária, porque naturalmente o Fiat Fastback ele é alto, ele tem uma posição mais elevada de condução. Ainda que eu goste de conduzir com o banco em uma posição mais alta, nos outros carros eu sempre ponho para cima, aqui eu não precisei colocar tanto. Outra coisa é, em termos de posição de dirigir, que ele sempre nos lembra que a gente está num carro maior, né, porque eu consigo olhar os vincos no capô, eu também tenho a percepção de que a gente está num carro mais comprido, mais espichado, justamente por causa né, da visibilidade traseira, e eu vou falar sobre ela em seguida. Mas antes vamos aproveitar essa lomba, né, esse aclive, para poder experimentar um pouquinho do desempenho do Fastback 1.0, porque olha, ele não deixa muito a desejar em relação à versão 1.3, olha só. Pé no fundo, já empinou à frente, ganhou potência, vamos passar para a esquerda. Olha só como ele desenvolve muito na subida. Não falta nada em termos de desempenho nesse carro, ainda que a gente esteja falando da versão 1.0. Por quê? O carro está plenamente adequado para o motor 1.0. Ele não precisa do motor 1.3. Quem quiser um 1.3 é só porque quer um plus, porque quer algo mais. Porque esse 1.0 aqui dá muito conta do recado.
Agora, em termos de visibilidade, que era o que eu estava falando, a gente tem aqui espelhos bem largos, eu consigo ver bem os carros, né, que estão nas extremidades, regulando eles da maneira correta, eu consigo ter uma boa visibilidade. E aqui eu tenho um espelho retrovisor fotocrômico. E neste carro eu tenho a mesma impressão que eu tive lá no outro, é que o conjunto de lentes do espelho e também do vidro deixa uma certa ondulação na visibilidade traseira. É como se a gente estivesse jogando, por exemplo, um videogame antigo com aquele recorte, né? A gente percebe que o vidro ele tem umas ondulações lá, o conjunto, se a gente olhar puramente para o vidro atrás, a gente não percebe isso, mas olhando para o espelho e olhando para o vidro, a gente tem uma situação de que o vidro distorce um pouco aquilo que a gente está olhando lá para trás. E também, olhando né, o vidro por aqui, ele parece bem achatadinho. Nem de longe ele lembra aquele vidro largo, comprido que a gente tem, justamente porque lá ele está descendo, né, e aqui a gente enxerga apenas a porção vertical desse equipamento. E por que eu disse que esta versão Impetus é melhor ou pode ser melhor do que a Limited Edition? É porque esta aqui ela é uma versão mais mansa, mais suave. O Limited Edition ele é pensado para quem quer aquela condição mais esportiva, mais nervosa, em que no mínimo toque do acelerador o carro já está mais disposto. Então ele é um carro mais áspero, um pouco mais rude, vamos dizer assim, para que a gente possa usar um termo, né, mais compreensível. Aqui no Impetus a gente tem um carro mais suave, um carro que rola mais solto, um carro mais tranquilo de ser conduzido. E tem um aspecto muito interessante que muda exatamente a percepção, a sensibilidade de um carro para outro. É que lá na versão Limited Edition by Abarth, a gente tem uma caixa automática de 6 marchas reais. Aqui a gente tem uma caixa de 7 marchas simulada do tipo continuamente variável. Então, a gente não tem marchas físicas aqui, a gente tem duas polias que aumentam e diminuem de tamanho conforme a necessidade. Seja de mais torque, como agora, ó, olha só, ou seja de mais velocidade final, e aí ele muda a relação. O que acontece? Em geral, carros com câmbio CVT tendem a ter esta característica mais suave, o carro rola solto, a gente aperta pouco no acelerador, então a gente tem uma condição mais tranquila para dirigir essa versão do que a outra mais completa. E com a mesma característica, olha só, eu posso passar aqui ó, num quebra-mola, que a frente nem de longe vai tocar no chão, olha só, posso subir, posso descer aqui a 30, 40 km por hora, que o carro passa muito fácil. Mas aqui, efetivamente, a gente tem essa diferença. O carro é mais suave, é mais macio, se comporta de uma maneira mais tranquila. Eu fiquei 2 dias andando com esse carro, indo para mercado, trabalho, outros compromissos, e tudo isso aqui somado deu até agora, só dentro da cidade, quase 60 quilômetros, 56,7. E agora a gente está andando num horário de fim de tarde em que tem mais movimento. Então a gente está com uma média de consumo de 9,1 quilômetros com litro. Esse é o consumo urbano do Fastback acumulado, mas eu preciso dizer também que eu peguei muitos aclives. Para eu ir para o meu trabalho, eu pego muito aclive, porque eu tenho que chegar no morro. No percurso em que eu estava andando com ele dentro da cidade, somente no plano e em condições mais tranquilas, eu cheguei a fazer cerca de 12 km com litro rodando dentro da cidade. Então, dá para dizer que ele fica numa média boa, porque se o motorista pisar de leve no acelerador, se ele não for utilizar o carro tanto em horários de pico, e também se o motorista não estiver subindo tanto a clive, a gente consegue médias melhores. Esse carro ele tem controle de cruzeiro e também o limitador de velocidade. O controle de cruzeiro eu aperto aqui no meio do lado direito do volante, ele vai então ativar, depois eu aperto no 7 e aí ele seleciona a velocidade. Com isso, eu posso tirar aqui o meu pé do acelerador, que ele não vai passar agora dos 65 km por hora, o limite é 80, então a gente consegue mantendo o carro aqui. E ele já aparece inclusive o ícone do controle de cruzeiro. No entanto, também tem uma outra função, que aí é o limitador de velocidade. Quando eu aperto nesse outro botão aqui no lado direito do volante, ao lado do botão Sport, ele já desaparece o ícone do controle de cruzeiro e vai aparecer um outro aqui, vamos ver exatamente aonde, limitador de velocidade ligado. E aí eu vou selecionar aqui a velocidade em qual eu quero que ele não ultrapasse. 71 km por hora ele está limitado.
Então, por mais que eu aperte o acelerador mais um pouco, ó, ele não passa dessa velocidade que a gente presetou. A menos que eu aperte fundo e aí, ó, ele vai, agora sim, ó, superou a velocidade e fica ali piscando para me avisar que eu excedi a velocidade. Por que ele faz isso? Porque caso eu esteja com o limitador de velocidade ativado e queira fazer uma ultrapassagem e não perceba que eu estou utilizando essa função, ele vai me permitir ultrapassar com segurança, mas vai piscar o ícone ali no painel para me alertar que eu estou superando a velocidade pré-determinada. A Fiat sempre diz que o Fiat Fastback tem 3 modos de condução. O primeiro, o drive, com a alavanca aqui na posição D, em que eu vou controlar o carro e ele vai fazer a simulação infinita das marchas. O segundo modo seria uma espécie de modo manual, que eu ainda com a alavanca em D eu posso interagir aqui com o pedal shift e reduzir aqui marcha, ó, para aumentar o giro do motor. Olha só, subiu bastante agora a terceira marcha, olha só. E ele vai segurar em terceira, mas não é por muito tempo. Logo ele já baixa para o drive. Para que eu possa manter as marchas simuladas, eu preciso trazer aqui, ó, essa movimentação aqui, trazer a alavanca aqui para o lado esquerdo, e aí já vai acender ali o mais e o menos, e aí ele agora que está na 7ª marcha simulada, eu posso reduzir aqui para a terceira marcha, olha só, e aí eu vou apertar ele, ó, e vamos ver, olha só, ele ainda assim ele faz a simulação, ele não segura na marcha, mas ele dá o sinal, ainda que ele passe uma marcha, ele fica me dando o sinal ali de que eu devo avançar a marcha. O outro modo é o modo Sport, para que a gente possa comparar, porque aqui sim tem uma diferença de disponibilidade de torque e de potência. Vou fazer o seguinte, eu estou no modo normal agora, a 70 km por hora, eu vou apertar tudo agora, vamos ver como é que ele se comporta. O acelerador tem 2 estágios, eu apertei até o fim do segundo, 80, 90, agora 100 km por hora. É uma aceleração rápida, uma aceleração muito instantânea. Para um carro desse porte é interessante, ele chega a empinar a frente, nos traz uma condição que empolga até. Apertando aqui no botão Sport, ele muda o desenho do cluster, ele fica um tom avermelhado, alaranjado, e a gente já percebe o seguinte, que a relação de marchas que o carro adota proporciona um giro maior do que aquele outro no modo normal. Por exemplo, se eu deixar no modo normal aqui, ó, 73 km por hora, ele fica com uma rotação abaixo dos 2.000 giros. No momento, quando eu aperto o modo Sport aqui, ele já aumenta para 2.200 rotações. Para quê? Para que o carro fique mais pronto para uma retomada. E agora vamos baixar de novo aqui para 70, e eu vou 70 km por hora agora, vou apertar fundo até o final do segundo estágio, já empinou mais à frente, 80, 90, esticou mais a marcha, 100. Olha, se a gente vai pensar em termos de, andou mais do que no modo normal, não andou mais, mas ele acelerou mais rápido, ele chegou, né, pouca coisa a mais, um pouquinho antes na velocidade dos 100 km por hora, então ele respondeu melhor. Conduzindo o Fastback na estrada, a gente mantém a mesma ergonomia, a posição boa de condução, a gente tem um carro que ele é muito na mão, ele é um carro que permite alguma mudança, né, um tirão assim, ó. Percebam que ele não se desestabiliza, ele é um carro que está sempre grudado no chão, ou está sempre pronto para o motorista fazer uma manobra um pouco mais abrupta. Eu vou fazer essa curva aqui, que ela é uma curva bastante acentuada, para a gente poder fazer o retorno na rodovia. Eu vou reduzir aqui, a velocidade é baixa nessa curva, mas eu vou entrar um pouco acima para que a gente possa experimentar o carro. Soltei o freio, olha só, fez a curva, completou 40, quase 50 km por hora nessa curva fechada e ele respeitou super bem, manteve a trajetória. E olha só, quando eu preciso entrar numa rodovia, o torque desse motor 1.0 é bastante suficiente para que eu possa acelerar e retomar a velocidade do carro e acompanhar os carros que já vêm vindo no fluxo. Então isso é muito importante porque isso nos dá segurança. E ainda que a gente esteja em condição de final de tarde, a câmera que a gente tem aqui em cima do para-brisa consegue manter as assistências deste carro. Agora, a gente olhando ali, ó, vamos trazer aqui a câmera para mostrar ali o ícone no canto superior esquerdo do painel, porque ali o carrinho já está com o ícone em verde. Então o que isso significa? Que ele leu as faixas e ele vai fazer agora a manutenção. Por exemplo, vou deixar ele comer aqui, ó, à esquerda. Foi, ele traz de volta para a direita. Vou fazer o contrário agora, ó. Vou deixar ele comer à direita, olha só.
ele vai e me traz de volta sozinho para o lado esquerdo. Então esse é o sistema de manutenção de faixa. Faz com que o carro esteja sempre jogado para dentro da faixa, né? Para manter o motorista sempre dentro da trajetória. No entanto, se eu dirigir sem as mãos, olha só, vai comer aqui a faixa da esquerda, tá? Me trouxe de volta, mas eu vou seguir sem as mãos por mais um tempo, vamos ver como é que ele vai reagir, ó. Já me trouxe de novo para o meio, mas tem uma hora em que ele me dá o alerta para que eu volte a colocar de novo as mãos no volante. A outra função é o alerta de frenagem de emergência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me aproximar de alguns carros que estão aqui na nossa frente e eu já programei o Fastback para que ele me dê o alerta mais antecipado. Eu vou apressar um pouco mais e a gente vai ver aqui, ó, em que momento que ele vai dar o alerta contra esse veículo que vai vindo aqui na nossa frente. Olha só, estamos nos aproximando. Olha só, me deu o alerta bem antecipado, inclusive. Eu estava aí a pelo menos 50 metros do carro que está aqui na nossa frente, quando ele nos deu o alerta de frenagem. Mas vocês puderam ver que a partir da reformulação, vamos dizer assim, dos ruídos, dos sons internos do carro que a Fiat criou, o alerta deste carro não está mais tão intenso e não chama mais tanto a atenção do motorista. É um barulho mais suave. Antes da gente fechar aqui o percurso rodoviário, a média de consumo cidade-estrada, com 70% cidade e aqui 20, 30% estrada, a gente está com 10,1 km por litro na média acumulada. Mas só do trecho rodoviário, com ar-condicionado ligado, a gente conseguiu aqui uma média de 13,8 km por litro. Mas bem provável que andando numa velocidade constante, mais tranquila, num trecho plano, a gente consiga aí chegar a 14, 15 km por litro nesse Fastback com motor 1.0. Porque, ó, agora 14 km por litro só nesse tempo em que a gente conversa. Porque realmente o carro é econômico e ele se mostra um carro bastante eficiente, mais até do que o 1.3. Para resumir toda essa ópera aqui, o 1.3 ele é mais nervoso, ele tem um pouco mais de torque, mas esse aqui tem quase a mesma coisa de torque e é mais econômico. Daí o indício pelo qual esse aqui pode ser melhor que aquele lá. Acho que ficou bem claro então qual é a diferença e por que a gente pode dizer que a versão Impetus pode ser de fato mais interessante do que a Limited Edition by Abarth. Esse carro aqui é mais manso, é mais dócil, tem uma suspensão e um conjunto mais macio do que a versão esportiva. E não perde tanto assim quando a gente fala em termos de desempenho, porque na estrada e também dentro da cidade, o motor 1.0 turbo se vira super bem. A versão Limited Edition está realmente mais voltada para quem quer aquele plus no desempenho, para quem quer um comportamento mais arisco. Até por isso, ele é assinado pela Abarth. Já a versão Impetus tem todos os equipamentos que o Fiat Fastback pode ter. Olha, se a gente for olhar a lista, eles têm praticamente a mesma coisa. A diferença é o conjunto propulsor. Lá tem um motor 1.3 com câmbio manual, aliás, com câmbio automático, mas um automático convencional de 6 marchas. Aqui, um motor 1.0 acoplado com uma caixa CVT. Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e também com os nossos testes. Tchau e até a próxima!